A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Palavra de hoje, Mateus capítulo 5, versículo 43. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejas filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como perfeito o vosso Pai, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus e aleluia por esta palavra. A palavra do Senhor, ela vem nos ensinar, aleluia. O Senhor Jesus, através desta palavra, ele nos ensina que ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Jesus, ele nos ensina, ele está dizendo, eu, porém, vos digo, o ensinamento do Senhor Jesus, amai aos vossos inimigos, aleluia, glória a Deus. Bendizei os que vos maldizem, fazei o bem ao que vos odeia e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Somente assim será reconhecido aquele que é filho de Deus. Porque o que nós mais vemos é pessoas dizendo assim, eu sou de Deus, eu sou um filho de Deus, eu sou um santo homem de Deus, eu sou uma santa mulher de Deus, mas é através dos frutos da pessoa que nós vamos reconhecer. Não é pelo que a pessoa diz que ela é, mas a palavra de Deus também ela nos diz que pelo fruto se conhece a árvore. Louvado seja o nome do Senhor, se é boa ou se é mal. Glória a Deus. E muitos são os que dizem, eu sou de Deus, eu sou um filho de Deus, mas só precisa você não estar num dia muito bem, olhar para ele assim, meio assim, às vezes é triste, em busca de uma palavra, a pessoa já está ali espraguejando o outro. Isso existe sim, isso existe sim, de muitos que se dizem ser filho de Deus, de muitos que se dizem ser de Deus, mas estão ali espraguejando, desejando a morte do outro. Eu vou orar para Deus matar. Eu vou orar para Deus acabar o ministério dele. Eu vou orar para Deus pegar esse daí, quebrar, acabar, fazer isso, fazer aquilo. E Jesus, ele nos ensina algo muito diferente de muitas coisas que nós estamos vendo nos dias de hoje. E é através desta palavra que nós vamos nos examinar e vamos saber se nós somos filhos de Deus ou não. É uma palavra muito forte, mas é uma palavra para a nossa salvação. Olha só. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Glória a Jesus. Sabemos que os inimigos, o principal inimigo, o nosso inimigo é Satanás. Mas muitas são as pessoas que são usadas por eles, para nos maldizer, para nos fazer o mal, para nos odiar, para nos perseguir, para nos maltratar. Mas também a palavra de Deus vai nos dizer lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra aquela pessoa, mas é contra Satanás. Glória a Jesus, aleluia. É contra, os principados, as potestades, a força do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a pessoa se levantar contra a nossa vida, nós não temos que levar para o lado pessoal, da pessoa física, da pessoa humana, mas aquele levante nós devemos apresentar a Deus, repreendendo o mal que está por detrás daquela pessoa, repreendendo o mal que está usando aquela pessoa e abençoar aquela pessoa, pedir a Deus misericórdia por ela, apresentar ela nas nossas orações, pedir a Deus que vá de encontro, que liberte, que livre, que
salve daquela situação. Então Jesus ele nos ensina algo muito lindo, difícil de se fazer, mas não impossível. É possível se Jesus ele nos ordenou e ele disse: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. É possível a gente amar nossos inimigos. Portanto, que a gente não leve a situação para o lado pessoal, mas a gente leve a situação para Deus em oração, sem desejar mal nenhum para aquelas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Sem desejar mal nenhum para aquelas pessoas que têm se levantado contra nós, que muitas vezes têm nos desejado mal, têm nos afrontado, têm nos perseguido. Se nós levarmos isso aí para o lado espiritual e apresentarmos a Deus em oração, louvado seja o nome do Senhor, colocarmos diante de Deus a situação, a gente vai conseguir sim amar os nossos inimigos. Devemos sim amar os nossos inimigos, porque se nós não amar os nossos inimigos, se nós não bendizer aqueles que nos maldizem, que desejam mal para nós, que roga praga, que fala palavras de derrota sobre a nossa vida, se nós não bendizermos ele, com certeza, todo o mal que nós desejarmos para ele vai vir sobre a nossa vida. E isso é importante, a gente ser consciente de tudo isso, que todo o mal que nós desejarmos para as pessoas, não importa se ela é o seu amigo ou se ela é o seu inimigo, não importa se ela lhe faz o bem ou se ela lhe faz o mal, mas se você desejar mal para ela, não tenha nenhuma dúvida que o mal vai vir sobre você. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, Jesus, ele nos ensinou e ele nos disse: amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldiz, fazei o bem os que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam filhos do Pai que está no céu, porque faz com que o seu sol, se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Muitas vezes as pessoas dizem assim: eu vou fazer isso aqui, né, para aquela pessoa que ela é tão boazinha para mim, ela é muito bom para mim, eu vou fazer. Agora, para fulano eu não faço não, porque é o bicho ruim, o bicho não presta, é tão ruim. Tudo que eu peço para ele fazer para mim, ele não faz. Eu vou fazer para fulano, né, que ele é uma pessoa justa, mas para fulano eu não faço, porque ela é injusta. Deus, quando o sol nasce, todos os dias Deus envia o sol sobre a terra, o sol nasce para o justo, para o injusto, para o bom, para o mal. Então é nossa obrigação fazer o bem para o bom, para o mal, para o justo, para o injusto, segundo a palavra do Senhor Jesus. Deus, ele manda chuva para o justo, para o injusto. O sol se levanta sobre os maus e sobre o bom. Então assim Jesus, ele nos ordena que nós sejamos, quando nós tivermos a oportunidade de fazer o bem para aquela pessoa que ela nos fez o mal, nos faz o mal, que nós vá lá e faça o bem. Louvado seja o nome do Senhor, que é isso que o Senhor quer de cada um de nós. E o Senhor Jesus, ele faz uma pergunta nessa palavra. Ele diz assim: se amardes que vos ama, que galardão terei? Está só trocando um amor, né? Se a gente só amar quem nos ama, a gente não está fazendo nada demais, está só fazendo uma troca. Louvado seja o nome do Senhor. Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os publicanos também assim? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós não devemos, né, ter essas práticas. Eu só vou fazer isso porque fulano ele me ama, eu amo ele também. Eu vou fazer isso aqui porque a pessoa fez o bem para mim, então eu vou fazer para ela, né? E nós não devemos saudar somente unicamente os nossos irmãos, porque assim os publicanos também fazem assim. Nós devemos saudar a todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, engrandecido seja o nome do Senhor. E no finalzinho do capítulo 5 de Mateus, versículo 48, Jesus diz: sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma palavra muito forte. E o que a gente ouve muito é as pessoas dizer: perfeito somente Deus, só há de perfeito Deus. Eu faço isso mesmo, eu erro mesmo, eu falho mesmo, eu faço isso, faço aquilo, porque perfeito só há Deus. Nem Jesus agradou a todo mundo, quanto mais eu que vou agradar. Mas é a nossa obrigação andar fazendo as coisas que são retas, que são sinceras e que são agradáveis a Deus, porque senão Jesus não tinha deixado escrito: sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Certo que talvez você olhe
aí para mim, diga por acaso você é perfeita, e eu olhe para você e eu diga por acaso você é perfeito, mas eu quero te dizer uma coisa, tanto eu como você devemos andar buscando a perfeição em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Devemos andar fazendo as coisas que é correta, as coisas que agradam a Deus, as coisas que estão escritas na palavra de Deus, porque somente assim nós vamos poder entrar no reino dos céus. Então não é impossível a pessoa conseguir a perfeição de Cristo na sua vida. Não é impossível. Eu sei que muitos vão me criticar pelo que eu estou dizendo, mas a palavra está dizendo: sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Aí eu te pergunto, criticador, se não fosse possível, Jesus Cristo tinha deixado escrito. Você considera Jesus um mentiroso? É isso? Você considera Jesus um mentiroso para ter deixado escrito e não ser? Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio no que está escrito. Eu acredito no que está escrito. Ou eu acredito no que está escrito de Gênesis e Apocalipse. Ou então é inútil eu estar dentro da casa do Senhor, levando a palavra do Senhor, se eu acreditar que somente metade da Bíblia é verdade, o resto é falso. Não, eu acredito que é possível sim, porque Jesus ele disse: sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aleluia. E essa palavra ela é muito linda. Se nós começarmos a ler ela desde do capítulo, do versículo 1, perdão, a gente vai ver que vem falando ali sobre o sermão da montanha, que nos ensina muito, vem falando que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. A gente tem que levar sabor, a gente tem que ir a essa terra, aleluia, onde a gente chegar, a gente tem que ser o sal da terra, tem que ser a luz do mundo. E se a gente tem que desagradar alguém, que não seja, sabem que? Em perfeição, mas se é para desagradar alguém, que seja cumprindo a palavra de Deus, porque você sabia que as pessoas que elas não buscam a perfeição, você sabia que as pessoas que não buscam agradar a Deus e viver na palavra de Deus, quando ela te vê cumprindo a palavra de Deus, quando ela te vê fazendo as coisas que são retas e agradáveis a Deus, isso irrita elas têm raiva de você, e a primeira coisa que ela te diz na tua cara, ela olha para você e diz: só quer ser santinho, só quer ser santinho, é o santinho, é a santinha. Mas se não for para ser santo, o que é que se está fazendo dentro da igreja? Se não for para ser santo, o que é que se está fazendo dentro da igreja? Se não é para levar, para viver, se não é para viver a palavra de Deus, para viver as coisas que estão escritas, o que é que se está fazendo dentro da igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Se está dentro da igreja é para ser santo. Se está dentro da igreja é para viver a palavra de Deus. Se está dentro da igreja é para fazer as coisas que são retas e agradáveis a Deus. Mesmo que fazendo assim vá desagradar aqueles que não querem cumprir a palavra. E eu quero te dizer algo ainda mais forte. Aleluia. Que você, cumprindo a palavra de Deus, fazendo o que é reto ao Senhor, você vai desagradar muitos, mas você pode desagradar o mundo inteiro. Você agradando a Deus, isso aí é o que vale para a tua salvação. Você agradando a Deus, isso é o que vale para a tua salvação. E Jesus falou sobre isso também. Jesus disse: aquele que vier a mim e não desagradar a pai, a mãe, ele foi falando, esse não é digno de ser chamado meu discípulo. Para ser discípulo de Jesus, se desagrada muitos nesta terra, porque você rejeita o pecado, você rejeita a mentira, você rejeita a imperfeição, você rejeita a injustiça, você rejeita as coisas que são da carne. E quando você rejeita as coisas que são da carne, apesar de você agradar a Deus, você desagrada aos que são da carne. E não se entristeça com isso. Levante a tua cabeça, dê glória a Deus, dobre os seus joelhos, agradeça a Deus por estar conseguindo andar
corretamente diante da presença do Senhor. Não se exalte por causa disso, porque você conseguir fazer as coisas corretas diante do Senhor, conseguir cumprir a palavra de Deus, não é porque você é isso, é aquilo, é o tal, não. É porque o Senhor tem te sustentado, tem sido na tua vida e o Espírito Santo está controlando todo o teu ser. Não se esqueça que sem Jesus nada nós podemos fazer. Então Jesus, ele nos ensinou. Glória a Jesus e aleluia. Jesus, ele nos ensinou. Aleluia. Amai os vossos inimigos. Bendizei o que vos bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Aleluia. Então, a tua obrigação como servo de Deus, a minha obrigação como servo de Deus, a nossa obrigação como servo de Deus é amar os nossos inimigos. A nossa obrigação como servo de Deus é fazer o que, igreja? Bendizer, quer dizer o que? Abençoar, falar palavras boas, palavras que abençoem, palavras que edifiquem, palavras que estejam de acordo com a palavra de Deus sobre a vida daquela pessoa. Não podemos também maldizer os que nos maldizem, não podemos, porque a pessoa ela só nos deseja o mal, só profere palavras de derrota sobre a nossa vida. Se verdadeiramente nós somos servos de Deus, de jeito nenhum nós podemos fazer o mesmo para com ela, porque ela mesma, por suas palavras, ela está se destruindo e se amaldiçoando. E se nós somos verdadeiramente de Deus, se nós somos verdadeiramente instruídos na palavra de Deus, nós vamos bendizer ela, falar o bem sobre a vida dela, abençoar ela com palavras santas, palavras puras e palavras agradáveis a Deus. Fazer bem aos que vos odeiam. A pessoa tem ódio de você, mas você vai estar lá sempre na oportunidade fazendo o bem para ela, porque ela te odeia. Se você for fazer o bem só para quem te faz o bem, você não terá galardão nenhum, porque você está trocando. Mas quando você faz o bem para quem te odeia, aí o teu Deus Todo-Poderoso derrama sobre a tua vida o galardão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso Deus Todo-Poderoso derrama sobre a tua vida, glória a Deus, aleluia, as bênçãos do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores. As bênçãos do Senhor sobre a tua vida, que não te traz perturbação, não te traz turbação, não te tira o sono, não tira a tua fome, mas elas são bênção, e bênção é bênção, bênção abençoa, não traz perturbação. Louvado seja o nome do Senhor. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Como está sendo a nossa oração sobre aquelas pessoas que nos maltratam e nos perseguem? Será que verdadeiramente nós temos orado por elas, para Deus abençoar, para Deus ter misericórdia, para elas vir para a casa do Senhor e para que elas sejam filhos do Pai? Ou nós temos orado dizendo: Deus, vai lá, mata ela, Deus, vai lá, arranca aí um braço dela, Deus, vai lá, coloca sobre ela uma enfermidade, permite que aconteça isso e isso? Não, meus amados irmãos, isso é negócio do diabo. Quem pede assim são os filhos do diabo. Os filhos de Deus pedem o bem para os seus inimigos, os filhos de Deus pedem o bem para aqueles que vos maltrata, vos persegue, pede o bem para eles e se alegra quando vê eles entrando pela porta da casa do Senhor, porque orou por eles, enquanto eles perseguia, maltratava, estava de joelho orando, bendizendo, fazendo ali o bem para aquelas pessoas e se alegra ao ver elas entrando pela casa do Senhor. Então, diante dessa palavra, vale a pena a gente se examinar, diante desta palavra, vale a pena a gente colocar o nosso coração diante do Senhor e se perguntar: Deus, verdadeiramente será que eu tenho sido o teu filho ou tenho sido filho do mal, filho da maldade, filho da malignidade, desejando o mal para os meus inimigos?
É a palavra do Senhor que está nos dizendo, amém? Foi o Senhor Jesus quem nos disse. Então, neste momento, nós vamos orar, vamos nos examinar, em nome de Jesus. E se porventura você tem sido assim, quando a pessoa me faz raiva, eu oro. Mas eu oro para Deus deixar ela morrer no pecado, para ela ir para o inferno, para ela se perder, para ela participar ali do julgamento final, para mim ver ela entrando no inferno. Então, se você pensou assim até hoje, então hoje chegou o momento de você parar. Hoje chegou o momento de você se converter e verdadeiramente você ser um filho de Deus, abençoando os teus inimigos, bendizendo os que vos maldizem e orando pelos que te maltratam e que te perseguem. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, vai de encontro ao nosso coração que ouvimos essa palavra gloriosa, esse ensinamento maravilhoso do Senhor Jesus, que nos ensinou nesta palavra como tratar os nossos inimigos, os que nos perseguem, os que nos maltratam. Deus Todo-Poderoso, e quanto desses nossos inimigos eles são ocultos, que somente o Senhor tem visto a preparação, somente o Senhor tem visto, Pai. Quantos desses nossos inimigos, Senhor, eles chegam até nós com um sorriso, com um abraço, com palavras bonitas, mas o desejo do coração só o Senhor conhece. Por isso que a tua palavra, ela nos ensina, Senhor, ela nos ensina a amar, a bendizer, a fazer o bem, nos ensina, Senhor, meu Deus, a orar pelos nossos inimigos. Por isso, nesta hora, Senhor, Deus, perdoa aquele coração perverso, Senhor, que desejou os mesmos males para o inimigo, que desejou, Senhor, que o inimigo, meu Deus e meu Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, receba todo o mal que existe nesta terra. Mas chegou o momento, a hora do arrependimento, Pai. Chegou o momento e a hora, Senhor, de abençoar os nossos inimigos, de bendizer os nossos inimigos. Por isso, nesta hora, nós te pedimos, Senhor, vá de encontro a cada um dos inimigos, dos teus filhos, dos teus servos que estão ouvindo esta palavra. Toma em tuas mãos poderosas, seja misericordioso, vá de encontro à vida deles, trabalhando no coração duro, tira todo o ódio, toda a ira, toda a mágoa, toda a peleja que o inimigo tem colocado, porque a nossa luta, Senhor, não é contra essa pessoa, mas contra o mal que age sobre a vida dela. E nós te pedimos no nome de Jesus, estenda as tuas mãos e repreende todo esse mal, essa malignidade, essa maldade, essa perversidade neste coração. Coloca por terra e repreende em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Estenda as tuas mãos sobre a vida dessa pessoa, Pai. Abençoa ela, Senhor. Cobre ela com a tua unção. Livra ela de acidente, de incidente. Livra ela dos laços de morte, Pai. Tem de misericórdia, Senhor, meu Deus e meu Pai, de todo o mal que essa pessoa tem desejado, tem planejado, Senhor. Estenda as tuas mãos poderosas sobre essa vida, Pai. Pois no nome de Jesus, nós abençoamos todos os nossos inimigos, todos os que nos perseguem, todos que nos maldizem, Pai. Em nome de Jesus, nós os abençoamos e te pedimos que o Senhor alcance a vida deles, alcance os corações deles, Pai, para que em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, eles venham, Senhor, se tornar os filhos do Pai, Senhor. Eles venham se tornar, ó Deus, filhos teu, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que de inimigos nossos, Senhor, eles venham se tornar os nossos irmãos em Cristo, Pai. Por isso, diante de tua palavra, nós te pedimos, nós te agradecemos e nós abençoamos todos os nossos inimigos, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Que esta seja uma palavra a qual nós possamos nos lembrar dela todos os dias e que a nossa oração, uma das nossas orações diárias, seja orar pelos nossos inimigos, abençoando e pedindo a salvação do Senhor para a vida de cada um deles. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.